Olá, vamos dar início a mais um programa Por Dentro do Mercado aqui na Agromix TV. Hoje nós vamos falar sobre o Código Florestal. Este assunto vem gerando debates importantíssimos, tem segmentos da nossa sociedade que não concorda com o modelo que foi aprovado na Câmara. As ONGs ambientalistas, elas estão fazendo um lobby tremendo para que o código não seja aprovado no Senado da forma como ele foi levado para a votação. Mas, para nós entendermos um pouquinho melhor esse assunto, nós convidamos o Dr. Alessandro Ragazzi, ele é da Ragazzi Advocacia. Dr. Alessandro, muito obrigado por tua presença aqui nos estúdios da Agromix TV. Eu que agradeço, Miguel, a oportunidade e aos amigos da Agromix também. Doutora Alessandra, o Código Florestal, que foi aprovado no Senado, no Congresso, na Câmara, e que está no Senado para votação, ele gera uma polêmica danada. Por quê? Ele não gera uma polêmica, Miguel, ele gera várias polêmicas. Ele gera polêmica por causa das APPs, das áreas de proteção permanente, ele gera polêmica por conta da reserva legal, daquela área de preservação, ele gera polêmica por conta da suposta anistia dada aos também supostos desmatadores. Nós temos uma série de pontos aí que está gerando polêmicas e a falta de informação faz com que essa polêmica aumente muito mais. Quer dizer, hoje a gente sabe que o desmatamento no Brasil, de qualquer forma, ele é proibido legalmente. Hoje o desmatamento já é proibido e estão tentando, Miguel, atribuir a nova proposta de Código Florestal, ao projeto do Aldo Rebelo, a responsabilidade pelo desmatamento. Essa imputação é falsa, ela não é verdadeira. O desmatamento existe, historicamente, há um estudo que aponta que, a prevalecer a legislação atual, 90% das terras produtivas brasileiras estão em caráter de ilegalidade. Portanto, atribuir a nova proposta de Código Florestal é pelo menos falta de informação. Quer dizer, na realidade o governo ele quer imputar ao produtor rural a responsabilidade pelo desmatamento quando a responsabilidade pelo desmatamento é pela falta de fiscalização, de combate ao crime do desmatamento. Principalmente isso. Não sou eu que estou dizendo, nós acompanhamos pela televisão, pelos noticiários, como é que funciona a fiscalização do desmatamento nesse país. Quer dizer, existe uma ligação telefônica um dia, 2 dias antes, olha, cuidado amanhã porque os fiscais do IBAMA estarão aí. E aí tentam colocar para a nova proposta a responsabilidade por isso. Não é falta de fiscalização, é falta de punição. Desmatar já é crime, já está tipificado na legislação brasileira. A proposta do Aldo, e não vai aqui nenhuma defesa pessoal, porque eu acho que há pontos a serem observados e melhor discutidos, mas ela não é a grande responsável por isso. A falta de informação sim é que é. Recentemente a ministra do Meio Ambiente causou surpresa, né, em toda a sociedade, quando ela disse que possivelmente um trecho de 600 quilômetros quadrados que foi desmatado, que ela não sabia, né, poderia ser atribuído ao produtor rural. Agora, é muita cara de pau, né, doutor Alessandro? Dizer que 600 quilômetros quadrados desmatado, quer dizer, isso mostra a incompetência do governo em coibir e punir os desmatadores. Vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente descobrir quem é o grande responsável por essa confusão, por esse bate-boca e por essa pressa toda em se aprovar o novo Código Florestal. A pasta estava sob a administração da Marina Silva e existia um decreto que estava engavetado que determinava a averbação da reserva legal de todas as áreas rurais do Brasil. Entretanto, o desmatamento é histórico e cumprir este decreto seria absolutamente impossível aos produtores rurais. Com a saída da Marina Silva, aliás nós já falamos sobre isso em outra oportunidade, e a entrada do Carlos Mink, o que foi que o Carlos Mink fez? Ele desengavetou este projeto de decreto e colocou no mundo jurídico, gerando a obrigação da averbação da reserva legal pelos produtores rurais. Aquela correria ninguém conseguia cumprir, nós estamos tendo sucessivos adiamentos, o último adiamento foi agora,
há muito pouco tempo atrás, jogando para o final do ano essa averbação da reserva legal. E para resolver-se isso, é um decreto que é impossível de se cumprir, essa averbação de reserva legal, porque isso gera custos, gera o tal do georreferenciamento, que é um exame detalhado, feito por satélite das terras rurais. Isso é impossível de se cumprir, principalmente para as pequenas e médias propriedades rurais. Está essa celeuma. Vamos aprovar a toque de caixa o Código Florestal, que é um projeto que, lembremos, está há quase 12 anos tramitando no Congresso. Hoje a gente percebe que no passado, o governo incentivou o desmatamento. Quer dizer, você tinha incentivos do próprio banco do governo para você desbravar a Amazônia, porque se falava que os americanos tomariam conta da Amazônia. Bem mais atrás você desmatava as beiras de rios, que são área de preservação permanente, por questões da malária. Quer dizer, e tudo isso hoje você tem áreas consolidadas, que evidentemente foram alvos dessa mecânica de ocupação no passado, e hoje você teve também o desmatamento. Quer dizer, o governo quer saber, ele quer que a gente volte no século XVIII, né, com a questão do reflorestamento em áreas que foram desmatadas. Então talvez aí é que eu tenho uma grande dúvida e faço a pergunta. O que está por trás disso? O governo quer cumprir a moda, né? O governo quer estar na moda. E qual é a grande moda mundial? É a reciclagem, é o reaproveitamento de materiais, é a ecologia. O que o governo se esquece, talvez propositadamente, talvez não, eu até tenho a minha opinião pessoal, acho que propositadamente, é o preço, é o custo para que estejamos todos na moda. Quer dizer, qual é a parcela que vai ser dada pelo governo, que incentivou décadas atrás esse desmatamento, que apoiou as plantações de arroz e outras culturas nas grandes várzeas? Qual é o Brasil que nós queremos? Vale a pena prejudicar toda uma produção nacional, essa produção de alimentos que é campeã mundial e que é uma das grandes responsáveis pela posição de liderança do país como um dos principais países do mundo, às custas de estar na moda? E aqui não se julga se estamos defendendo ou não a posição de depredadores, de desmatadores, mas até que ponto nós temos que vilipendiar, que destruir a nossa agricultura, o nosso mercado, que é tão forte e que tem muito mais a crescer, em prol de uma legislação que atenderá à moda, aos reclamos mundiais. Agora, a população, ela não entende bem essa questão do Código Florestal, porque o que se divulga, o que se propaga é que os produtores estão acabando com a floresta brasileira. Os produtores são os grandes bandidos do Brasil hoje. Aqueles que produzem alimentos, aqueles que são os responsáveis pelos alimentos chegarem de forma mais barata e mais rápida até a mesa do brasileiro, são os grandes bandidos do Brasil. Fico muito preocupado, Miguel. Há alguns dias atrás, passava pelos canais de televisão e vi uma entrevista daquela modelo brasileira mais famosa do mundo, a Gisele Bündchen. E falavam sobre os desfiles, sobre a carreira da Gisele Bündchen. Quando o repórter despediu-se da Gisele Bündchen, ela tomou a palavra novamente para dar um recado para as câmeras. Olha, gente, olha, vamos lembrar do Código Florestal. O Código Florestal está para ser aprovado novamente. Olha, não vamos deixar este crime acontecer, não vamos incentivar o desmatamento. A que título essa informação é passada e como essa informação chega na pessoa da dona de casa, do pequeno comerciante, do trabalhador? A mensagem que chega é simplesmente: não vamos aprovar. Porque quando a gente olha essa proposta do Aldo Rebelo, não existe um ponto em que tem incentivo ao desmatamento. Ela consolida o que está aí, quer dizer, o que ocorreu até hoje consolida. As pessoas que desmataram ilegalmente, irregularmente, durante um período, elas teriam um prazo, né, para recompor esse desmatamento, que a meu ver é o mais correto do que você pagar uma multa, né, porque essa multa vai para o caixa do governo, aí vai saber para onde vai esse dinheiro. Então a proposta, na minha opinião, para o que se propõe é perfeita. Agora, o que eu só não consigo entender é esse tipo de posicionamento dessas pessoas, porque provavelmente desconhecem a realidade do nosso país.
Um dos grandes debates e uma das grandes reclamações por parte dos ambientalistas é a anistia dada à pequena propriedade rural. Aquela, assim considerada, aquela que tem tamanho até 4 módulos fiscais. Este pequeno produtor, esta pequena propriedade rural, não precisaria nem recompor a sua reserva legal e também estaria anistiado das multas. E nós temos visto algumas informações, os ambientalistas foram pegar opiniões com os registradores imobiliários que deram a seguinte informação: olha, nós já estamos sentindo, por conta desta polêmica, que as pessoas estão desmembrando as suas áreas. Ora, eu não posso admitir que uma discussão de Código Florestal permita que nós infrinjamos a nossa Constituição, onde todos são inocentes até prova em contrário. Doutor Alessandro, 1 minuto, nós já voltamos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos a falar sobre o Código Florestal. Fique aí.